Boa noite, meu nome é Alexandre Marini Isola, eu sou médico e sou gerente do Departamento de Educação Continuada do iMed Group. Nós estamos hoje começando mais uma edição do iMed Lives. Eu queria dar as boas-vindas a você, a todos que vão participar. Hoje nós teremos convidados importantes que vão, como sempre, engrandecer a discussão. Então, gostaria primeiro de chamar esses Rafael, vou convidá-los aqui. O Marco, boa noite, Marco. Boa noite, Isola. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Deixa eu chamar aqui o professor Rafael. Professor Ricardo Cheng. Já enviei o convite. Pronto. O professor Rafael, boa noite. Seja Tudo muito bem? Boa noite a bem-vindo. todos. Tudo bem? Boa noite, Rafael. Tudo ótimo. Aguardando Prazer estar aqui. a entrada do professor Ricardo Cheng. Cheng, se estiver nos ouvindo. Já me enviei o convite. Só fixar aqui. Mais uma vez, vamos ver se o Ricardo Cheng está aí. Enviei novamente o convite para o Ricardo Cheng. Cheng recebeu o convite? Bem, acho que ele está com alguma dificuldade para se conectar. Vou mandar mais uma vez o convite. Enviado mais uma vez o convite. Acho que a gente vai iniciando enquanto o Cheng tenta se conectar. Bom, primeiro eu queria agradecer a presença de vocês aqui hoje à noite com a nossa conversa. Eu acho que vai ser muito engrandecedor para todos nós poder receber o professor Rafael Eisfeld, ele que é coordenador do curso de medicina lá do Centro Universitário São Camilo, do CUSC, parceiro de longa data do iMed Group e do Departamento de Educação Continuada, e o Marco Antônio da Rosa Oliveira, também médico, o Marco é médico supervisor do Departamento de Educação Continuada do DECO, médico intensivista, e também coordenador das residências médicas do iMed Group. Então, boa noite a todos, obrigado por estar com a gente. Deixa eu ver aqui o que acontece com o Cheng. Pronto, accept, vamos ver se ele entra agora. Já aceitei aqui, Cheng. Aceitei novamente. Não sei o que está acontecendo com o Cheng. Está com alguma dificuldade mesmo, porque eu já mandei convite, ele já falou que aceitou, eu também já aceitei. Ele vai reconectar. Bom, queria passar primeiramente as palavras a vocês, vamos iniciar o nosso bate-papo. Muito obrigado mais uma vez pela presença. E a ideia hoje é a gente conversar um pouquinho sobre a questão da educação em saúde, não só especificamente da educação médica, mas vou falar bastante da educação médica também. E queria dizer para todos que estão acompanhando que podem enviar questões, podem participar do nosso chat também, tá? Então,
primeiras palavras, o que vocês têm pensado, como vocês estão avaliando a situação atual da educação na saúde no Brasil? Quem quer começar, Rafael? Fique à vontade, professor Marcos, Pode se quiser começar. falar também, tá ótimo. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, a participação em estar com vocês aqui. É sempre um prazer conversar e a gente tem um relacionamento de longa data, né? Então, Uhum. é sempre prazeroso estar com vocês e obrigado aí por esse convite e estar aqui com vocês mais uma vez. Bom, educação é um tema que eu adoro e eu acho que está no meu DNA há muito tempo, né? E agora vivendo intensamente isso enquanto coordenador de graduação, né? Que eu estou na São Camilo faz 6 anos, à frente do curso de medicina, e também dos programas de residência médica lá, né? A gente, desde 2018, na verdade começou em 2014 com anestesia, mas a partir de 2018 realmente a gente ampliou o número de cursos. Atualmente a gente tem 10 cursos, estamos indo para 14 cursos. Ano que vem serão mais de 100 residentes na rede, né? E aí respondendo a sua pergunta, fiz um preâmbulo rápido, mas respondendo a sua pergunta, a educação no país ela vem passando por diversas mudanças ao longo do tempo, né? Por diversas razões. Existe uma palavra que eu adoro, Alexandre, que Uhum. é Zeitgeist. Zeitgeist, uma palavra Opa, alemã vamos lá. que fala muito sobre o espírito do tempo, né? Então, a melhor tradução dela talvez fosse o espírito do tempo. Então, dado aquele tempo, com aquele momento, com aquelas informações que lá haviam, né, com tudo que cercava aquele momento, certas ações ou acontecimentos estavam, obviamente, limitados por aquilo que acontecia naquele tempo, né? E eu digo isso por quê? Porque a educação tem vários zeitgeist, vários pontos de mudança de ação ou mudanças de rumo, a depender da época que ela estava acontecendo, dos acontecimentos, obviamente, que perpassavam naquela época. Então, vou dar um exemplo muito claro, né? Uhum. No início do século passado, em 1900, a gente estava falando de uma medicina ainda hospitalocêntrica, muito no início do século, onde a gente vivia a doença, hospitais não tinham essa característica de hospital como a gente tem hoje, eram estruturas rudimentares onde as pessoas iam lá para se tratar de doenças que Sim, pouco se sabia, né? exato. E os médicos eram formados nessa estrutura, né? Onde a gente ainda tinha pouco conhecimento, pouca difusão de conhecimento, não existia penicilina, né? Não existia anestesia. A anestesia estava começando, a gente operava sem anestesia. E Pois eu é. não vou entrar muito nos detalhes históricos, mas a Segunda Guerra mudou muita coisa, né? Então, na Segunda Guerra, num outro momento de guerra, onde a gente entendeu que com o pós-guerra, com as pessoas que voltavam da guerra com problemas de saúde, principalmente físicos, né? Com mutilações, amputações, entre outras, a gente começou a entender que o problema não era cuidar da doença, mas e sim do problema. O problema, nem só da pessoa, do problema, né? Foi quando veio o PBL, Nossa, aquela onda. né? Isso vem de 1940, 1960. E a gente hoje fala da cultura, né, da metodologia de ensino PBL como se fosse uma coisa muito Super. atual, mas a gente está falando ainda de 1960, tá? E a modernidade trouxe muita coisa. Eu vou pular muita coisa. Porque a gente tem, se você me der 5 horas, eu falo 5 horas sobre a história da educação no mundo, né? Tá ótimo. Mas aí, trazendo mais recentemente, a gente está falando sobre pós-pandemia, Covid e a possibilidade do estudo ensino EAD, né? Para muitas possibilidades, aí, muitas especialidades, e eu estou falando de graduação e pós-graduação. Então, o Zeitgeist, ele influencia muito o comportamento daquela época e certamente a gente é influenciado pelo meio, tá? É, Aí agora, respondendo ainda mais a sua pergunta, né? Em que momento nós vivemos hoje? Hoje a gente vive uma forte regulação do governo federal com a questão de educação, quer seja ela na diretriz básica, né, de base nacional de educação, quer seja com o MEC, com as diretrizes curriculares nacionais que regulam os cursos superiores. Então, a gente é extremamente regulado, do ponto de vista federal, para nível fundamental, né, infantil, fundamental, ensino médio e ensino superior.
A pós-graduação também entra nisso, com forte regulação, quer seja na residência médica, com o CNRM, o Conselho Nacional de Residência Médica, quer seja nas outras categorias. Também tem suas próprias regulações e legislação. O meu ponto agora vai para, e eu vou deixar aí em aberto, vocês são muito melhores do que isso, para falar sobre isso do que eu, que é o pós-residência, né? Hoje eu não vejo nenhuma regulação e ainda nenhum... Talvez poucas especialidades estão fazendo esse caminhar, tá? São poucas, mas que é a educação continuada, né? O lifelong learning, mas para a vida, né? Hoje eu vou falar por mim, eu me formei em 2008, fiz as minhas residências e eu não preciso mais ser testado. Então eu posso atuar em qualquer lugar, em qualquer momento, sem dizer ao mínimo que eu me mantive atualizado. Então ainda falta uma forte regulação das sociedades ou dos colégios a respeito da educação médica continuada e a permanência daquela titulação para aquele determinado médico, né? E aí a gente pode ampliar muito. Mas vamos lá, eu deixei aqui porque Não, mas esse é um assunto delicadíssimo, realmente, que já muito tentou-se, delicado. né? Já tentou-se no Brasil fazer algum tipo de regulação nesse sentido e deu tudo errado, porque foi feito, na minha opinião, de uma forma um pouco equivocada. Mas isso a gente pode discutir depois. Marco, gostaria de falar um pouquinho sobre essas primeiras considerações? Sim. Muito boa noite, gente, né? Eu já vou pegar esse contexto que o professor Rafael colocou, né, da regulação do pós-residência, né? E deixar uma pergunta para a gente ir incubando aqui e responder depois, né? Será que no país, no Brasil, que é um país latino, né, e que tem um senso muito forte de direito adquirido, né, assim, de direitos que não podem ser retirados uma vez que são adquiridos, né, uma regulação de obrigatoriedade de atualização, né, inclusive vislumbrando no horizonte, no limite, o médico que não conseguir cumprir, médico ou qualquer profissional, na verdade, né, que não consiga cumprir, não consiga dar seguimento à educação, né, vislumbrando uma punição da ordem de impossibilidade de exercer a profissão. Será que pega isso, né? A gente guarda essa resposta para depois, né, Rafael? Mas tem minhas Excelente opiniões dúvida. aqui. É um ponto muito importante. Tem minhas opiniões aqui, né? Como o professor Rafael colocou, né, eu acho que tem tanta coisa para a gente falar de educação, né? O Rafael falou do espírito do tempo, né? Eu queria voltar, não tanto no tempo, acho que só um pouco mais de 10 anos, né? Para entender a direção do vetor que a gente está com a educação em saúde no Brasil, né? Eu estava revendo ontem os dados da última demografia médica, que saíram no uma relação intrínseca, né, tanto com a nossa capacidade instalada de formar novos médicos, né, como também algo que prediz as questões dos próximos 6 a 10 anos de cara, assim, né. A gente teve um documento em 2022, né, que trazia dados de 2020, na verdade, que apontava que a gente estava lá com 500 mil médicos, formando algo em torno de 25 a 30 mil médicos por ano, né? Com 24 mil vagas de R1, de residência, das quais um terço se encontrava ociosa, né? No ano passado, nós formamos 35 mil médicos. E no último trimestre do ano, nós já estávamos com 49 mil, quase 50 mil vagas autorizadas, né? E o Ministério propôs abrir mais 5.700 e talvez mais 2.000 esse ano. O professor Rafael me corrija se os números não estiverem corretos, mas é bem essa ordem de grandeza, né? Lá em 2020, a gente tinha uma proporção de especialista para generalista de 1,5 para 1. Tinha 60% de especialistas, 50% de generalistas, né? No ano passado, essa proporção já era de 1,17 para 1. Né? O que quer dizer que a gente está formando muito mais gente do que oferecendo residência médica, do que oferecendo uma educação médica pós-residência. Né? A gente não tem ainda uma amostra muito boa do que vai ser a qualidade dessa formação médica que está se expandindo tão rapidamente. Né? Existem dificuldades técnicas para implantar uma formação de qualidade. Né?
com aquilo que a gente já tem hoje, a gente sente que muitos médicos chegam na residência médica crus ainda, com pouca vivência, né, precisando suprir deficiências lá da formação, lá do internato, ou anteriores até, né? Então, a residência médica continua sendo essencial para uma boa formação profissional, só que a disponibilidade não cresce na mesma velocidade do que o número de vagas, né? E em paralelo, né, o professor Rafael também falou do espírito do tempo, né? Eu acho que a gente vive numa época, né, em que a transformação está tão rápida que a saúde vai exigir uma quantidade maior de competências, de conhecimentos, de habilidades. A gente está começando somente agora a compreender para onde a saúde como setor mesmo está apontando, né? E me preocupa a demora que a academia tem em assimilar esse conhecimento novo, né? Quando eu entrei na faculdade, o que a gente ouvia é que para um livro de medicina chegar no Brasil em português, demorava algo em torno de 15 anos. Então ele já chegava defasado, né? As coisas hoje acontecem num ritmo muito mais rápido, né? Então Uhum. a gente está discutindo, de um lado, incorporação de inteligência artificial, de machine learning na saúde, né? E Ia do outro, eu não sei onde residência médica e academia conseguem acompanhar esse ritmo de transformação. Nem tudo que está chegando vai ficar aí, vai continuar conosco, veio para ficar, né? Mas eu acho que a gente tem que aprender a ser ágil e trazer mais rapidamente o ambiente tecnológico da saúde para o ensino médico. O ensino profissional de saúde como um todo, na verdade, né? Mas principalmente para o médico. Porque eu acho que. a nossa Desculpa. formação é muito longa, né? A gente está falando de 6 a 11 anos de formação, né? Se essa informação, se o conhecimento só chegar depois da residência médica, depois da graduação, é muito tempo. Esse médico já ficou para trás. Na realidade, o mercado já vai ser outra, né? Então, são todos pontos em aberto ainda que a gente está tentando descobrir como incorporar, como fazer, como mexer com o currículo, um currículo que, como o professor Rafael colocou, é bastante amarrado, né, do ponto de vista de normativa mesmo. É, eu acho, Marco, que vocês colocaram vários aspectos que a gente quer discutir aqui hoje. Com certeza a gente não vai conseguir encerrar todos eles, mas eu queria tocar em alguns pontos, né? Essa questão que o Rafael colocou do travamento das normas, né? Isso é uma coisa que não é de agora, mas enfim, é importante e acaba limitando isso que você colocou da IA, da flexibilização e da agilização a atualização da grade curricular, por assim dizer, né? Esse é um aspecto da graduação que me preocupa também. Hoje a gente vê várias faculdades que não têm certas disciplinas que deveriam ter ou poderiam ter para ajudar na especialidade, ajudar na atuação. Medicina intensiva é uma delas, né? Agora, a questão da residência, a gente vê que existe um número grande de vagas de residência que não são ocupadas. Residências fora do eixo Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, enfim, e que acaba ficando ociosa. E também não só fora do eixo, mas também uma concentração muito grande por políticas de saúde, de residência de área de medicina de família, e os médicos que estão se formando não procuram essas residências. Então, acho que esse é um problema importante. Como a gente pode resolver isso? Então, você comentou em números, eu não vou repetir, mas assim, a gente tem a percepção dentro do IMED Group que número, quantidade grande de médicos estão caindo no mercado sem residência e está buscando emprego sem residência, sem experiência, e como você falou, muito cruz, muito sem vivência, né? Então, eu queria que vocês abordassem um pouquinho o que vocês acham que poderia ser feito nesse sentido para a gente poder atrair esses médicos, né? Tem também um aspecto geracional aí que a gente precisa levar em consideração. O que vocês acham, Rafael e Marco, sobre isso? Nossa, é uma excelente pergunta, Alexandre, com talvez uma pergunta muito complexa para uma resposta que certamente É. deverá acompanhar o mesmo tom de complexidade, né? Uhum. Primeiro eu queria dizer que a intenção do Mais Médicos, né, principalmente dessa última parte que o professor Marco estava comentando, das últimas 5.000 vagas que serão abertas agora no país, ela vai em torno da tentativa de fixação
desse egresso numa comunidade que tenha uma baixa relação médico-paciente, né, médico por paciente médico por habitante naquela unidade, acho a atitude louvável essa tentativa de tentar fazer essa fixação. Contudo, eu tenho minhas críticas, obviamente, ao modelo, porque eu acho que para acabar a fome do mundo não adianta contratar os melhores chefes franceses, entendeu? Então a gente precisa de uma política pública que acompanhe isso em todos os sentidos. Quer seja uma política de cargos, salários de carreira, quer seja uma política de saúde que dê condições de trabalho, não condições de trabalho para o médico, estou dizendo condições de trabalho para que a população seja atendida da forma como a gente aprende na faculdade, né? Então, a gente está falando de uma carreira médica e de fixação por carreira, como tem os juízes, como tem, né, o promotor, e assim vai. Além disso, a residência médica ela é vinculada no Mais Médicos à abertura, só para vocês terem uma ideia do último edital, você tem que abrir, na mesma proporção do número de ingressantes, um número de R1s para um programa de residência. Então, se eu tenho 100 ingressantes, eu tenho que abrir 100 vagas de R1 naquela mesma localidade, tá? Só que, o que o edital diz? 70% das vagas tem que ser em médico de família da comunidade. E daí eu entendo, tudo bem, a política pública do SUS, ela é o atendimento primário, é a prevenção, é a tentativa de não entrada desse paciente dentro do universo hospitalar, que é caro, e a gente sabe disso, e a prevenção é o melhor remédio. Contudo, não é atrativo. Não é atrativo porque os locais não são atrativos, porque você não tem plano de carreira, porque você não tem medicamento, porque você não tem, sei lá, eu estou aqui chutando, eu não conheço todas as localidades, estou aqui fazendo uma inferência de motivos pelos quais os nossos egressos não querem ir para esses lugares, né? Assim como a continuidade, eu vou puxar um gancho do professor Marco, não fecha o sistema, que é o seguinte: você vai abrir uma faculdade numa localidade distante, que vai ser regulado pelo MEC e que já não tem médico. Daí como é que você arruma professor para trabalhar nessa faculdade que não tem médico? E aí o MEC exige ainda que você tenha mestrado e doutorado, né? Um corpo docente com mestrado e doutorado com educação médica. Você só está piorando a condição daquele determinado local de tornar o seu plano factível, né? Ele ser viável. Então, o ciclo ele não se fecha. Então, hoje a gente vai ter, já tem mais egresso, como o professor Marco falou, do que residências. E aí eu digo, existem residências boas e existem residências ruins. Só que a regulação é muito maior na graduação do que na pós-graduação. E aí é por isso que isso fica um pouco mais frouxo, acredito, né? Residências ruins perpetuando, mesmo que não entre nenhum aluno. Fora isso, existe a continuidade, né? Você tem menos mestrado e menos doutorado ainda, vagas, do que os próprios residentes saindo. Então, a conta não fecha. Então, esse ciclo, ele tá um ciclo não virtuoso, ele está um ciclo vicioso, em que, em algum momento, isso vai explodir. E aí, não me é surpresa, porque tudo na vida é cíclico. Até os nossos problemas no trabalho são cíclicos, os nossos problemas de vida são cíclicos, e a gente sempre retorna ao mesmo problema em algum tempo. E aí eu vou dar um outro exemplo. Desculpa, acho que o Ricardo conseguiu se juntar, desculpa interromper. Oi, Cheng, bem-vindo. Olá, boa noite. Desculpa aí, ter pessoal. te interrompido, Rafael. Desculpa aí, Rafael, boa noite, tudo bem? Depois que você terminar, eu apresento o Cheng. Vai, segue. Fez bem ele ter entrado e fez bem ele ter interrompido. Seja bem-vindo, Cheng. É um prazer te conhecer. E aí eu vou voltar de novo em 1900. A gente está falando sobre passado, mas o passado é importante porque a gente vai viver o mesmo problema que os Estados Unidos viveu em 1900. E existe um relatório que vocês podem pegar na internet, quem está ouvindo, chamado Relatório de Flexner. O que Flexner fez? Visitou todas as universidades americanas que existiam à época e metade delas foram fechadas por incapacidade de promover uma boa educação. Não vai ser Flexner aqui no Brasil. Vai ser outro alguém, o X, o Y, o Z, mas que em algum momento a gente vai passar por isso. Então, vão abrir diversas universidades, vão se formar diversos médicos, não
sabemos a qualidade, mas em algum momento, algumas delas vão sofrer com isso, né? E não estou dizendo não a faculdade, vai sofrer a população que vai Exato. ser atendida por esses egressos. Então, eu lamento que isso vai acontecer no país, né? Essa é uma percepção que a gente tem também. Bom, só para a gente continuar em 4, né? Eu queria dar as boas-vindas ao Dr. Ricardo Cheng. Dr. Ricardo Cheng é a nossa live hoje, é uma live internacional. Ele trabalha em Portugal, mora na Europa e é médico da UniMed no Departamento de Educação Continuada, faz parte da nossa equipe. Ele hoje é coordenador executivo do Laboratório de Competências da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da Beira do Interior, lá em Portugal. Cheng, muito obrigado. A gente sabe da dificuldade de horário, aí já é bem tarde. E mesmo assim você veio participar com a gente. Muito obrigado aí pela sua disposição. Nós estávamos falando sobre a questão da residência e da dificuldade de número da discrepância do número de vagas, localidade, etc. E o Rafael estava dando um alinhavo aí, estava fechando esse raciocínio. Bem-vindo, Tim. Muito obrigado. É uma honra, obviamente, participar. Mas, independente do horário, sempre é muito bom estar junto com vocês e dividir, partilhar realmente aí as experiências e refletir sobre esse tema que é tão importante, que a gente gosta tanto, que é a educação, né? Realmente, então. Legal, legal. O Alexandre Bitante está assistindo, obrigado, Ale, pela presença. Ele colocou de oceano vermelho ou azul, né? Isso que você está, um pouco o que a gente estava falando, com a crescente desproporção da demanda de oferta de vagas de residência e opção de cursos mais curtos, que não são como residência, né? Quais são as dificuldades? E aí tem aquela questão do geracional, né? A gente vê a dificuldade, nós tentamos já instituir programas de pós-graduação presenciais e as pessoas estão com uma demanda diferente, elas não querem mais presencial, elas não querem mais 18 meses, elas querem tudo curto, tudo rápido, se possível tudo online. E será que isso vai ser suficiente para dar a experiência que a pessoa precisa? O que é que vocês gostariam de falar sobre isso? Marco? Puxa, você perguntou para a pessoa mais pessimista de cara, né? Gente, assim, acho que pode ser uma ancoragem geracional minha agora, né? De olhar para a minha formação médica, para a minha residência médica, né? E tentar pensar o quanto de esforço, tempo, dedicação e de quebra-cabeça, de ter dúvida, né, de dar uma sofrida também na dúvida, né, e não aprender agora, aprender depois, e errar e acertar, né, assim, o tamanho do trajeto que é para a gente aprender a ser médico, né? A nossa formação é a maior formação formal que existe no Brasil, né? Acho que eu não conheço outra graduação que tenha 6 anos, né? Eu não conheço outra profissão onde é fortemente encorajado que você continue por no mínimo mais 2, mas eventualmente mais 4 ou mais 5 anos aprendendo o seu ofício, né? Então, assim, eu acho que para você se atualizar em cima de um conteúdo que você já domina, né, uma pequena dedicação diária pode acontecer, né? Assim, acho que o profissional que entrou numa fase de estudo mais autodirigido, né, que vai ler seu artigo por dia, excelente, né? Porque esse cara já tem velocidade de cruzeiro, né? Agora, a gente pegar este médico que a gente considera que teve uma formação que talvez não seja ideal, né? Que a gente já percebe que ele está chegando mais cru, né? Ou como a gente brinca, né? Tinha as formas imaturas, né? Chegando no mercado de trabalho, né? E achar que a gente vai resolver essas deficiências sem esforço e sem tempo é milagre. Milagre, né? Acho que a gente volta para aquela coisa que todos nós devemos ter escutado de nossos professores universitários. Ser médico não é fácil, não, né? A gente busca alternativas mais ágeis, a gente busca uma linguagem que dialogue mais com a geração atual, né? Mas algum grau de esforço sempre vai existir. Eu queria perguntar, em cima do que você falou, e também para o Rafael e para o Ricardo, vocês acham que o modelo atual que a residência é considerado o gold standard da especialização?
ela é o melhor modelo? Ela vai se sustentar com o passar do tempo? Eu sei que algumas pessoas vão falar, crime, fazer essa pergunta. Mas será que a gente não tem que abrir e pensar em outras opções de formação? Porque a residência ela é considerada como formadora, como você falou, né, Marco? E a pós-graduação seria informação, não seria tanto formação. E aí o que a gente vê hoje é que as pessoas estão correndo através de e em vez de fazer a residência, por motivos que vocês já elencaram, falta de vaga, etc, etc, no lugar que interessa, elas estão correndo para outras opções. Vocês acham que existe algum outro, um outro modelo que a gente poderia tentar pensar aqui, no mundo ideal, digamos assim? Eu Ricardo, vai posso, lá, Ricardo. posso comentar um pouco. Acho que assim, é interessante a gente pensar que, se a gente for pensar do ponto de vista de educação, a residência como ela é estruturada, teoricamente, aquela formação em serviço, né, realmente, ela se encaixa muito, na verdade, naquilo que a gente fala da educação do adulto, porque é uma necessidade, né? Você está lá no dia a dia, você está trabalhando e você identifica aquilo que você precisa continuar desenvolvendo, né? Se a gente É for passar por pragmático. uma metodologia mais voltada, ok, para uma informação, vamos dizer, apesar dessa procura, né, na verdade, nesse tipo de formação, até por conta de tempo, né? De repente, muitas pessoas também têm essa necessidade também por outras questões envolvidas, porque uma dedicação, claro, na residência, como diz o nome, né? Na residência, você está a residir mesmo alguns anos e com bastante esforço nesse tipo de formação. Claro que talvez também essa questão cultural geracional realmente também tem o seu papel. Não sei se o modelo ideal seria algum outro modelo, realmente, né? Mas se a gente for pensar lá para trás, de repente a residência, até quando a gente compara um pouco a residência com a pré-graduação, do ponto de vista de formação mais ativa e direcionada realmente a metodologias de educação no adulto, até parece mais sentido do que na pré-graduação. Isso eu lembro num dos AIMES lá para trás, do Congresso de Educação Médica e internacional, e que eles tinham mudado, até era interessante que foi um senhor do Paquistão, estava falando como que eles fizeram uma mudança, na verdade, da formação da graduação, mais parecida com a pós-graduação, mas depois isso foi instituído também de cima para baixo, já com um modelo parecido com a residência, na verdade, não é? E pronto, acho que é uma questão que eu acho ainda o modelo de residência bastante interessante, né? Da Uhum, forma que uhum. é. A grande questão, sabe, Ricardo, que a gente sempre discute dentro da IMED com várias pessoas, é a seguinte: é, o tempo e o custo da formação de um especialista, um intensivista, um emergencista, enfim, um cardiologista, ele é muito alto para o número de vagas que tem, demanda muito tempo e a gente está precisando no mercado, está demandando a formação mais rápida e mais sustentável. Então, hoje a gente vê que o pagamento dessas bolsas, a sustentabilidade do processo. Então, existem outras ideias que estão surgindo, que eu não sei ainda dizer se são boas ou não, a gente não tem esse teste claro, de a pessoa já participar, já começar a trabalhar, já receber algum valor pelo que ela está fazendo e já se integrar de uma forma diferente da forma como é hoje. Então, assim, não perder, perder não, porque nunca é perdido, mas assim, gastar todo o nosso tempo falando de residência. Mas eu acho que a gente precisaria pensar um pouquinho mais fora da caixa para tentar melhorar a forma como hoje a residência é dimensionada e oferecida no nosso país, porque nós vamos ter uma crise, como já foi falado aqui, né? Algum momento vai acontecer aí, como o professor Rafael falou, e nós vamos ter pessoas, se já não estamos tendo, muito mal atendidas, muito insuficientemente atendidas nos hospitais, por conta de não haver essa formação. Não sei se concordam com essa ideia de que nós temos que tentar repensar o modelo. Alexandre, eu acho que o modelo, certamente, ele pode ter críticas, ser questionado e podem surgir alternativas que sejam superiores e certamente alternativas que forem viáveis serão abraçadas, eu não tenho dúvida disso. Eu ainda Uhum, fico com uma consideração e vou usar uma metáfora para
para o meu entendimento, que é, eu não ando de skate, eu não sei andar de skate, e eu vou fazer uma pós-graduação de 480 horas teóricas sobre andar de skate. Ótimo, serei um excelente conhecedor de skate, mas isso não quer dizer que eu tenha habilidade para fazer manobras. Então, é assim que eu vejo a pós-graduação hoje, quando ela não envolve prática, mas simplesmente para ter um título Exato. onde eu acho que eu conheço. E, infelizmente, a medicina não é só conhecimento, a competência, ela perpassa por... Sim. E aí eu estou falando de pessoas modernas, né? O famoso chá, né? Das competências, que é conhecimento, habilidade e atitude. E essa vertente de habilidade e atitude, elas são primordiais. Hoje a graduação ela é limitada a 7.200 horas, se eu não estou enganado agora exatamente o valor, mas esse é o valor que a Diretriz Curricular Nacional coloca como mínimo, e a maioria das universidades trabalham com esse mínimo, tá? A São Camilo não trabalha com esse mínimo, a gente está por volta de 9.700 horas no curso, já tivemos mais, mas a tendência atual é de redução de carga horária. Quando você reduz carga horária de graduação, você está cerceando conhecimento de alguma forma ou de alguma outra habilidade que você vai ensinar a esse aluno. E aí você está acreditando que existe uma continuidade desse estudo para além da graduação e que vai garantir competência, entendeu? E aí tudo bem, eu concordo que talvez o capitalismo não é o melhor modelo econômico, mas é o melhor que nós temos, entendeu? Então a gente pode questionar, podemos criar, mas tem que criar uma alternativa viável, né? Viável. E é super... A sua provocação ela é ótima. Não, a ideia da conversa é exatamente essa. Quer dizer, a gente está vendo as pessoas elegerem modelos que não vão ser bons, como você falou, é o skate online, né? Substituir uma coisa que hoje é o que a gente tem como o modelo que funciona. Mas esse modelo que funciona está se provando limitado, não atrativo, ou então não está conseguindo se espalhar para várias áreas do país. Então é nesse sentido a discussão, entendeu? Quer dizer, o que a gente pode fazer para melhorar a residência? A Heloísa colocou aqui, oi Elo, bem-vinda, como podemos melhorar o programa de residência, porque ele é um modelo funcional, mas em vários locais é utilizado como mão de obra barata, faltam preceptores, etc. Alguém gostaria de comentar? A questão do ideal e do prático, né? Assim, os programas de residência eles são vistoriados, eles são vistoriáveis, né? Agora, eu também acho que é justamente pelo fato de que a gente tem uma graduação tão disseminada e uma residência tão mais restrita, né? Que a gente também começa a pegar em alguns serviços para a função de preceptor pessoas que não tiveram um bom exemplo de preceptoria na vida, sabe? E aí reproduzem um modelo que assim, chega a ser violento em alguns casos, né, contra o médico residente, né, chega a ser punitivo em alguns casos, né? Isso é bem descrito no meio médico, né? Tem um livro a respeito de formação médica que se chama Pancadas na Cabeça. O nome do livro é esse, né? E esse título veio do relato de um médico residente, por sinal, né? Mas a regra está aí, né? Acho que a questão é realmente como implementá-la, né? Também acho que existe um certo desespero em cima desse desacoplamento entre vaga de residência e os números de regressos à graduação, né? Que leva a gente também a abrir residência muito rápido, sabe? Então também acho que tem que ir com mais calma, né? Acho que a qualidade tem que ser observada em todos os pontos do processo, né? Do problema. Agora, por que no modelo atual a gente nem aumentando nessa proporção a gente conseguiria resolver facilmente a questão da qualidade, a saúde oferecida pelos pacientes, né? A gente comentou mais cedo, né? Assim, além desse desacoplamento, tem a ociosidade das vagas também, né? Então, o professor Rafael comentou que no Estado Mais Médicos agora, 70% das vagas tem que ser em saúde da família, né? E é justamente a residência médica de saúde da família que tem a maior ociosidade de todos os programas de residência. Exato. Né? O MEC abre as vagas de residência em função das necessidades de saúde da população. Isso é compreensível, né?
o candidato escolhe o seu programa de residência em função da lógica de mercado. Então, você já tem um programa fortemente ocioso e abrir mais vagas, não, assim, Isola, tem as pessoas mais idealistas, sem sombra de dúvida, tem gente que gosta de ser médico, gosta de gente, né? Não, sonha com a carreira, com a especialidade. Vai. Exatamente. Obviamente que tem, né? E eu fico tranquilo de dizer que eu acredito na medicina mais do que em outras profissões, tá? Agora, eu acho que essa ociosidade do curso de saúde da família já demonstra para a gente que alguma coisa não vai, Não né? vai bem. E para pegar um termo do mercado, né, assim, abrir mais vagas é empurrar a corda. Uhum. Uhum. Bom, nós podemos ficar a noite toda divagando e colocando aqui esses pontos, mas realmente é uma situação complexa, preocupante. A gente precisa de mais médicos, a gente precisa que eles estejam bem formados e a gente vê que tem vários gaps aí, tanto na graduação quanto na residência e na pós-graduação, que precisam ser melhor discutidos, precisam ser discutidos de um fórum mais extenso. A gente não vê isso acontecer assim de uma forma deliberada, né, nas entidades, é tudo discussõezinhas muito locais. Então, eu acho que esse é um ponto que fica de conclusão aí da nossa conversa sobre esse quesito. Eu queria mudar um pouquinho o nosso tom para a gente falar um pouquinho da questão da simulação realística, perguntar para o Ricardo como é que ele vê hoje a simulação realística dentro da educação, tanto na graduação, que é uma coisa que ainda no Brasil, culturalmente, só nas faculdades mais modernas a gente está vendo chegar, quanto na pós-graduação, ou ainda após a graduação. Hum. Tá, bom, simulação realística já é, né, como a gente diz, já é real, né, na verdade, como é, bem real a sua necessidade e o benefício, na verdade, que ela traz, né? Isso já, neste momento, acho que já não discutimos mais, tanto no Brasil quanto no mundo, a importância realmente da utilização da simulação realística. E quando a gente fala simulação realística, a gente não está falando na tecnologia em si, mas sim como uma ferramenta, como um método, né, de ensino-aprendizagem. Isso que eu acho que é fundamental. É, tanto na graduação quanto na pós-graduação, né? Isso por conta, mais uma vez, acho que é uma mudança que a gente vai tendo. Eu me formei aí no Brasil e na época também a gente fala assim, olha, o primeiro, se a gente vai treinar, a gente vai treinar com as pessoas, né? Com os pacientes. E aqui na Europa a gente olha que, claro, que isso já vem com uma mudança já há bastante tempo no sentido de segurança, né? E quando a gente fala isso acoplado à segurança do paciente, faz todo sentido realmente esse treinamento num ambiente seguro, tanto para o formando, né, quanto para os pacientes. Nós, uma vez, quando a gente fala nessa centralização ou no objetivo final, que é realmente prestar melhores cuidados para os nossos pacientes, isso na área da saúde no mundo todo, né? Aqui a gente tem, eu acho que o Brasil ele é muito desigual em tudo, né? Inclusive na própria formação. Então, como o Isola disse, né? Acho que, felizmente, eu acho que já muitas faculdades também já têm desenvolvido e têm incorporado, integrado realmente a simulação realística no pré-graduado. Aqui no laboratório que eu coordeno, a gente já tem simulação realística já há alguns anos, e isto num plano já transversal ao longo dos 6 anos, realmente. Claro que no começo a gente é um laboratório inicialmente de técnicas, mas como o Rafael disse, não é um laboratório de técnicas, porque a gente passa a ver a importância do desenvolvimento de competências técnicas e principalmente das competências não técnicas. Por isso que é um conjunto realmente dessas habilidades que não é simplesmente a técnica, mas sim também a atitude, o profissionalismo e todo esse outro desenvolvimento que é importante na formação e principalmente quando falamos realmente também em formação em relação às próprias competências que são necessárias para o desenvolvimento então do profissional de saúde nessa área. No pós-graduado, eu acho que também é fundamental. Claro que temos os grandes desafios quando falamos especificamente em simulação realística, porque isso demanda tempo, né? E quando se trabalha com recursos, tanto do ponto de vista financeiros, claro, e de estrutura. E eu acho que neste momento, claro, tem que ser muito direcionado a qual objetivo naquele momento e naquela sessão estamos a implementar essa ferramenta, né? Porque quando falamos de simulação
vai desde aquilo do faz de conta até um roleplay, um paciente standardizado e tudo mais. Mas falando especificamente em simulação realística, acho que tem um papel fundamental, mas também tem que ser utilizado levando em consideração numa visão também maior organizacional quando falamos num programa de formação. Entendi. Não, acho que perfeito. Eu fiquei com algumas curiosidades que eu queria botar aqui para discutir sobre esse assunto. Claro, não tem como não falar de inteligência artificial, e em cima do que o Rafael tinha falado um pouco antes, depois o Marco comentou, existem artigos até falando sobre esse termo novo, né, a hyposquilia, né, ou hiposquilia. Então, as pessoas elas estão não desenvolvendo habilidades, como você falou, elas sabem, têm acesso ao conhecimento teórico, mas tem coisas que precisam ser treinadas, e treinadas, assim, aprendidas, né, do ponto de vista de manual e de prática mesmo. E aí eu queria saber de você, de todos, na verdade, como que você vê a simulação realista como uma ferramenta, né, como uma ação de desenvolvimento que a gente costuma fazer, usar muito. O grande desafio, a grande dificuldade, o desafio que eu vejo é como você ensinar, você consegue até garantir que a pessoa aprendeu. Mas como que você consegue que a pessoa que aprendeu se transforme e tenha uma atitude transformacional e leve isso para a beira do leito, leve isso para a sua prática clínica? O que vocês poderiam comentar sobre isso? Eu acho que esse é o maior desafio do custo, do desenvolvimento, de todo investimento que é feito em cima disso, né? Hoje a gente vê um investimento muito forte em laboratório, simulação, toda essa área, e na prática esse custo tem que ser transformado a bem do paciente. Vocês acham que a inteligência artificial ela vai ter um papel nisso? Como é que vocês estão enxergando isso? Quem gostaria de ser o primeiro? Olha, do começo, assim, né? Como garantir que o ensino chegue na ponta, né? Que o desenho de uma ação de desenvolvimento efetivamente se converta em uma melhoria na assistência, né? Eu acho que não tem receita mágica, né? Mas tem algumas coisas que devem melhorar essa tendência. Acho que a primeira é um ensino pragmático, né? Um ensino orientado para as necessidades daquele profissional ou daquela unidade de saúde em específico, né? Assim, uma parte grande das pessoas vê os problemas acontecendo e deixam eles passarem porque não conhece uma solução melhor do que deixar quieto, né? Acho que daí vem a importância do diagnóstico conjunto, por vezes, com o departamento de qualidade, sabe? Assim, o que está acontecendo aqui, que a gente pode intervir, que a gente pode atacar para começar a melhorar a assistência, né? Um segundo ponto importante é que provavelmente não dá para ser uma ação pontual. Né? Por quê? Porque a maior parte das pessoas, isso eu acredito que seja em qualquer área mesmo, não somente na saúde, né? Não tem a cultura, a organização pessoal de serem estudantes perpétuos, né? Assim, uma parte das pessoas não pensa em lifelong learning. Então, quando a gente faz uma ação individual e isolada, parece que aquilo fica compartimentalizado na cabeça da pessoa, né? Ela pode ler por um tempo, que aprendeu, achou interessante, mas depois solta, né? E volta atrás, né? Então, eu acho que a ideia é assim, você criar um ambiente em que o aprendizado tem que ser contínuo e tem que ser sustentado, sabe? Em que efetivamente a instituição sinalize para o profissional que a gente está preocupado, né, em melhorar a qualidade da assistência através do ensino. Isso acontece de maneira contínua. Eu entendi. Assim, pensei que tinha acabado. Acho que a última sugestão, assim, né, é tutor mesmo, né, assim, tem que ter alguém olhando, né, alguém acompanhando, né, e alguém para, de maneira ética, professoral, né, não punitiva, né, sanar dúvidas, oferecer alternativas, avaliar desempenho, sabe? Facilitador. De melhoria, né? Posso provocar aí? Rafael, vamos lá. Deixa eu provocar a ideia é a gasolina aí. Deixa eu fazer uma divagação aqui. Olha como é que o sistema ele é feito hoje, né? Então, vamos falar sobre o ensino fundamental e médio aqui. Quem tem filho vai entender. Para minhas filhas passarem de um ano para o outro, elas têm que tirar uma média. Então, existe um processo avaliativo
Existe um método de ensino-aprendizagem e existe uma média. Então, se elas forem 6, vamos supor que a média seja 6, elas passam de ano. Se a gente perpetua isso na graduação acontece, e vamos supor que eu faço uma faculdade cuja média é 6, se eu tirar 6,1 de média, eu passo nessa faculdade e sou graduado em qualquer, eu estou falando de qualquer graduação. Eu sou um profissional 6, e o mercado me exige ser um profissional 10. Então, a gente tem um gap muito grande entre a necessidade do mercado e o método avaliativo dos programas como um todo de graduação. Então, essa é a primeira coisa que eu não tenho a resposta, tá? A segunda coisa é o método de ensino-aprendizagem. Então, a gente está trabalhando com média. Então, por exemplo, existem diversas formas de ensinar, existem diversas formas de aprender. Então, vou te dar um exemplo. Eu sou muito visual. Eu gosto de gráfico, eu gosto de desenho, eu gosto de esquema. Eu sou muito visual. Não sou nada auditivo. Então, se toca uma música no ambiente, eu perco a concentração. Então, eu não consigo estudar ouvindo música. Então, eu não consigo estudar me distraindo, entendeu? Então, é importante que o método de ensino-aprendizagem ele acompanhe o aprendiz. Mas hoje, como é que você faz isso? Uma lógica com uma turma de 50, 60, 100, sei lá quantos alunos. Então, como é que você trabalha hoje? Na média. Na média e como o docente acredita que aquele determinado conteúdo, que existe um objetivo educacional, possa ser utilizado enquanto método para aquela média, não é o melhor método. Então, a gente tem um problema, eu não vou dizer um grande problema, mas é como funciona hoje o método educacional no país, entendeu? Com as suas vantagens, né, e benesses, e suas críticas e deficiências. Ainda não temos a melhor resposta, mas a gente está em busca disso há muito tempo e fato esse são os zeitgeist que eu vim conversando e a tentativa de mudanças metodológicas ao longo do tempo, quer seja de ensino-aprendizagem ou de processos avaliativos, né? Mas ainda existe uma dissonância entre o mercado e o que o sistema educacional tem fornecido. E é muito interessante seu ponto colocado e acaba caindo nessa questão da residência como uma complementação desse médico 6. Né? Então, mas eu não aprendi aqui, vou aprender ali. E aí a gente vai ver que não tem um ali, então, ou, por algum motivo, ele não faz essa residência, ou ela não é boa, e a gente volta para o que a gente estava falando no início, né? Nesse aspecto, eu fico pensando bastante sobre essa questão da como a gente medir esses gaps dentro dos serviços, quer dizer, a gente tem indicadores que realmente mostrem que possam haver uma transformação com o investimento educacional. Então, a gente fazer uma ação de desenvolvimento usando os princípios da andragogia, usando os princípios de o que tem para mim aí, né? Eu vou ser um melhor profissional, eu vou eventualmente ganhar mais, eu vou me destacar perante os meus pares. E essas três bases, esse tripé da andragogia é fundamental para que a pessoa saia daquele ponto e fale, eu vou buscar esse curso, eu vou buscar essa atualização, eu vou buscar essa residência, enfim, o que for. E eu percebo hoje que há uma dificuldade grande de você conseguir detectar nesses médicos, nesses egressos que estão saindo, o que agrega realmente valor para eles. Se é só ser rápido, se é só ser online, a gente teve uma experiência num dos nossos hospitais em que a gente fez um curso de 1 mês para ensinar o básico da emergência para que a pessoa possa atuar de uma forma melhor. E a gente teve fila de pessoas procurando, que não tinham residência, assim, mostrando assim, eu não quero certificado, eu quero conhecimento, porque eu preciso trabalhar. E eu não consigo trabalhar porque eu saí formado de uma forma que eu sinto muita insegurança, sinto medo de ir trabalhar. E aí a gente viu que esse é um modelo que eventualmente ajudou um pouco. Não é completo, não é perfeito, mas chamou a nossa atenção essa demanda, né? Então, eu queria discutir um pouquinho isso com vocês. Quer dizer, há outros recursos que a gente vai poder lançar mão. A gente falou da simulação, a gente já falou de recursos de ensino, mas, assim, vocês pensam assim que como é que eu posso dizer?
a inteligência artificial, de alguma forma, do jeito que ela está se tornando hoje, ela poderia ser uma ferramenta nova para ajudar, para agregar valor para essa geração, que é uma geração muito tecnológica, que quer as coisas de uma forma mais entregue, mais rápida, de uma maneira melhor. O que vocês acham sobre isso? Só fazer um adendo nessa sua... Desculpa, Não, só fazer um adendo que pode, esses microcertificados é o nome que o mercado está dando atualmente para esses cursos. Eles têm sido realmente a maior procura atual, e a junção de microcertificados no final te garante uma especialização, entendeu? Então esse tem sido o modelo mais procurado. Vou te dar um exemplo. Eu monto um curso de 480 horas, 360 horas, um MBA, vai. Mas eu o divido em 10 microetapas. E você pode fazer essas etapas sequenciais, aleatórias, união com outras, começar nesse curso, terminar no outro, porque eu não gostei desse. Então, essa flexibilidade tem sido atraente. Então, só um parênteses, desculpa, depois a gente tem fala visto sobre isso. a IA. Desculpa, Ricardo. Não, tranquilo. Eu ia comentar até sobre isso, sobre essa questão que é da personalização, não é? E da flexibilização realmente do próprio aprendizado e do teu caminho, não é? Na verdade, como você disse, a gente tem uma média e, obviamente, a organização educacional vai nessa média, mas se olharmos realmente do ponto de vista educacional, a ideia realmente é tentar oferecer, a questão é como, né? Uma educação mais personalizada que se encaixe, né, no learning style daquela pessoa, ou daquele aluno, ou daquele profissional. Quanto à inteligência artificial, acho que é uma realidade, né? Acho que não dá para fugir e falar que não vai ser utilizada em todas as áreas, inclusive na área de educação, inclusive na área da saúde. Eu acho que ele provavelmente vai ajudar muito nos algoritmos de decisão, né? E talvez tem o seu ponto importante de utilização, sim, porque a nossa capacidade, obviamente, é muito mais baixa do que o que a inteligência artificial hoje consegue fazer. A nossa capacidade de temos que um information overload, né? E na verdade, assim, aqui uma competência talvez que tenhamos que desenvolver realmente é filtrar e identificar realmente aquela informação realmente real, vamos dizer assim, sendo bastante redundante, né? Isso, claro que é bastante difícil. Mas vai sempre faltar, eu acho que aí é um ponto que a gente tem que batalhar bastante, que é o relacionamento médico-paciente ou profissional de saúde-paciente, porque isso não tem como substituir, não é essa parte, não é realmente. É um recurso a mais, e eu acho que, de novo, temos que usar todas as ferramentas possíveis. Quando falamos em simulação e trabalho em equipe, CRM e tudo mais, é importante a gente conseguir utilizar da melhor forma todos os recursos disponíveis. E já foi aquela época que a gente falou, tem que decorar tudo, né? Às vezes é mais importante sabermos onde buscar e confirmar aquela informação e diminuir o erro do que necessariamente simplesmente partimos do princípio que temos que decorar, e o melhor médico é aquele que decora ou tem, não é, toda a informação na cabeça, mas provavelmente ele vai errar muito mais porque a nossa capacidade de memória e a nossa falha é muito maior nesse sentido. Mas eu acho que talvez seja aí que a inteligência artificial possa entrar nessa. Só antes de passar para o Marco, eu queria só comentar. Eu acho que tenho a percepção que a medicina, já há muitos anos, a gente sabe que ela é algorítmica, né? Então, todos os livros, todos os lugares, você encontra esquemas e fluxogramas decisórios. Eu acho que a inteligência artificial vai facilitar muito, como você falou, o acesso a esses algoritmos de uma forma rápida, muito mais rápida do que hoje a gente, né, tem. Mas a minha questão eu acho que a experiência, ela começa no momento, assim, quando as coisas não dão certo, quando o paciente não lê o livro e as coisas não são exatamente como está no algoritmo, alguém tem que tomar uma decisão. O que eu faço agora que não está previsto no algoritmo isso? Né? Ou quando eu tenho que juntar dois algoritmos, eu tenho que abrir exceções no protocolo. Então, isso chama experiência, né? A gente só vai aprender com a vivência, né? Então, nesse aspecto, ninguém pode dizer que no futuro a inteligência artificial não vai aprender a experiência também e vai incorporando essa experiência no algoritmo. Modelo preditivo, É né? preditivo. Mas, assim, hoje a gente ainda tem acho que precisa uma caminhada ainda nessa questão da inteligência para isso. Acho que no momento ela daria isso que você falou aí, um acesso rápido
aos algoritmos e às tomadas de decisão quando tudo vai indo bem. Quando tudo está indo bem, que eu digo assim, previsto, né? Diga, Marco. Eu ia complementar, explorando uma ideia que o professor Rafael colocou, né, que, que a gente tem uma multiplicidade de estilos de aprendizado dos estudantes. Você tem um professor que tem que atacar uma média, né, por causa da carga de trabalho dele, a quantidade de alunos que ele tem, né. Eu não me lembro momento nenhum da minha formação, nem na escola, nem na medicina, em ter alguém conversando comigo a respeito de aprender a aprender. Né, assim, no geral, quando a gente é estudante, né, estudante dedicado, aprender é um trabalho quase de seleção natural, assim, né, assim, você descobre o que funciona para você, o que não funciona, investe só no que funciona. Isso também cria alguns profissionais mancos, né, é por isso que a gente chega com gap também depois da formação, né, mas é o que leva a gente muitas vezes para frente, né. Então, será que não existe um espaço para a gente discutir com os alunos em algum momento como aprender? Né? Sim, sim. Assim, traduzir a experiência, inclusive do aluno com dificuldade de aprendizado, traduzir essa experiência de dificuldade e ensiná-lo a explorar outras modalidades de aprendizado. Não, sem será dúvida. será que a sustentabilidade da relação desse aluno com o aprendizado para a vida não passa por aí também? É por não deixar ele criar anticorpos contra o estudo? Não, e a gente não vai ter tempo, olha como o tempo passou rápido, mas vai ter oportunidade de a gente receber o Rafael mais vezes aqui, o Ricardo, você, para a gente discutir outros assuntos, outros aspectos, mas nós nem arranhamos, nem falamos nada sobre ensinar a ensinar. Você falou aprender a aprender, ensinar a ensinar. Né? Quer dizer, eu me lembro que o Rafael ele tem isso muito precioso, ele deu aula como fazer pesquisa científica, ele tem grupos que fazem isso. Né? Então, assim, será que a gente não precisa também dar essa dedicação? O cara vira preceptor, porque ele acabou de ser residente, ele sai da residência e vira preceptor. Será que ele tem as técnicas adequadas para ser um bom preceptor? Será que ele aprendeu a ensinar? Né? Então, tudo isso são aspectos que eu acho que a gente vai precisar ainda de concentrar melhoria. Não quero abusar dos nossos colaboradores, do tempo. Queria agradecer a presença, queria dar um minuto ou dois para cada um fazer o encerramento e colocar sua posição do que fica de destaque aí para a gente levar. Quem gostaria de começar? Rafael? Sim. Bom, pode ser. Posso começar? Assim. Bom, primeiro eu queria agradecer enormemente a presença aqui com vocês. Vocês são pessoas inspiradoras e essa inspiração está aí. Eu acho que atos valem mais do que palavras, né? Então, transmitir conhecimento, transmitir isso para todos que vocês podem, fazer isso de forma como eu conheço, né, o trabalho de vocês, através da educação continuada que o grupo de vocês fazem. Assim, eu acho fantástico e louvável. Fica aqui minha admiração profunda pelo trabalho de vocês, pela seriedade e a credibilidade que vocês têm no mercado, né? Então, vai ser sempre um prazer todas as vezes que vocês me convidarem. Com aqui certeza. É prioridade, né? Eu paro tudo que eu estou fazendo para que a gente possa conversar mais e mais. Muito obrigado pelo convite. E aqui é educação, não tem jeito, né? Sem educação não há movimento do país. Verdade. E eu acredito firmemente que uma boa educação é transformadora. Então, obrigado aí pela chance. A honra é nossa. Muito obrigado por ter podido comparecer. Ricardo, suas palavras. Muito obrigado. Realmente, veja que o tempo passou super rápido. Eu sei que entrei um pouquinho depois, mas mesmo assim voou, né? Tem tanta coisa para se discutir e realmente para a gente trabalhar ideias e ver como que a gente consegue realmente implementar. Eu acho que é complexo, mas diferente do Marcão, a gente tem que olhar o lado otimista, Marcão, às vezes, realmente. O copo cheio. Eu sei que é difícil. Eu também às vezes olho, mas não adianta a gente só lamentar, olha, isso é muito complicado, isso está assim nessa situação. Acho que a gente tem que fazer essas ações mesmo e, às vezes, da mesma forma, ciclo de Kolbe, né? Temos que tentar experimentar, refletir sobre aquilo e tentar reaplicá-lo de outra forma para a gente conseguir avançar. E aí eu acho que todos estão de acordo que a educação é fundamental para isso. Sem dúvida. Muito obrigado. Sem dúvida. Obrigado você por estar com a gente nesse horário.
ingrato aí, mas você teve toda a boa vontade de vir. Muito obrigado. Marco, palavras finais. Como sempre, obrigado pelo convite, né? Eu vivo dizendo que um dos aspectos mais legais do meu trabalho é viver cercado de pessoas que eu admiro, pessoas que são muito boas de bater um papo, né? Pessoas com quem eu aprendo, né? E só tomando toda a liberdade para rebater o Chen, que é um amigo pessoal, né, que está do outro lado do oceano, então vai poder rebater de volta também. Né? Pessimista é insatisfeito e a gente faz as coisas para mudar, Chen, não fica parado lamentando, não. Eu Tá sei. bom? Eu reclamo, fico ranzinho, eu ganho cabelo branco, né? Fico com cara de mal, só que a gente trabalha para mudar. Então, concordo contigo, vamos para frente. Maravilha. E palavras do nosso CEO, Dr. Carlos Dias, está aqui na audiência. Nada resiste ao trabalho. Sigamos em frente. Obrigado pela presença, Dr. Dias, e o apoio que a EMED dá para a educação, que é fundamental. A gente tem uma crença que isso é um divisor de águas e puxou outras pessoas e empresas e hospitais a raciocinarem dessa forma. Eu queria agradecer a todos que ficaram com a gente até esse horário, dizer que nós vamos ter a nossa nova live, a nossa próxima live no final do mês de maio, a data vai ser divulgada nas redes, sobre gestão de riscos e tomada de decisões em ambientes críticos, um tema super importante, e a gente espera vocês lá, final de maio. Tá? Para quem não pôde ver tudo ou gostaria de rever, a live vai ficar disponibilizada no nosso Instagram. Depois que a gente acabar esse vídeo, fica lá, e depois também no nosso YouTube. Então, mais uma vez, muito obrigado, uma boa noite a todos e até a próxima. Boa noite, pessoal. Bom descanso. Boa noite.